Eu quero trazer uma palavra, uma meditação, pensando mais nos efeitos da Páscoa do que necessariamente na Páscoa. Na Páscoa nós falamos da morte e da ressurreição de Jesus, não só da morte e não só da ressurreição. Nós entendemos que esses dois eventos aconteceram dentro de um momento histórico para nos fazer lembrar de outro momento histórico, que é a eternidade, quando estaremos eternamente nos céus com o nosso Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E para construir o que eu quero dizer nessa ideia, eu preciso ler com os irmãos Colossenses capítulo 3, versículo 2. Colossenses capítulo 3, versículo 2. É um texto pequeno, mas que contém uma verdade fundamental. Uma verdade que tem a função de nos alertar. Nós que estamos aqui na terra, nós que vivemos neste mundo. A palavra de Deus diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Que conselho sábio o apóstolo Paulo nos dá. E a razão desse conselho tem tudo a ver com essa dimensão que vivemos. Nós vivemos uma dimensão partilhada. Nós vivemos na terra com uma grande influência do céu em nossas vidas. De alguma forma, nós estamos na terra já recebendo parte daquilo que vamos receber do céu, no céu, hoje aqui na terra. Se você, quando estuda sobre a vida eterna, você vai descobrir que a vida eterna começa quando você recebe Jesus. A vida eterna não é uma esperança futura, distante, pós-morte apenas. Biblicamente falando, a vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna se recebe quando Jesus entra no nosso coração trazendo vida. Portanto, a vida eterna começa no instante da minha fé. E daquele instante, quando eu me arrependi, quando eu me entreguei ao Senhor Jesus, quando eu o recebi como Salvador da minha vida, eu estou vivendo numa dimensão terra e céu, uma ligação contínua. Quando você ora, você está fazendo essa ligação. Quando você invoca a presença de Deus e cultua a Deus, céu e terra estão linkados, estão juntos numa dimensão espiritual profunda. Quando você entra no seu quarto, fecha a porta e ora, intercede, há uma ligação instantânea, céu e terra. Nós temos a tendência de fazer uma separação. A separação que nós propomos, ou que vivemos muitas vezes, é terra, depois céu. Terra, e quando eu morrer, céu. Eu tenho dito, tenho asseverado para os irmãos, desde que comecei essa palavra, que esse tipo de raciocínio é um raciocínio limitado e perigoso, porque só vai pensar no céu como um lugar para onde eu vou. Só se pensa no céu quando está próximo da morte. Ora, quem sabe a hora da morte? Ninguém aqui sabe. Luciano do Vale não sabia a hora da sua morte. José Wilker não sabia a hora da sua morte. Porque quem tem hoje 67 anos ou 66 anos, a idade desses dois homens, tão novos. Velho hoje é quem tem mais de 80, e olha lá, dependendo do velho com mais de 80, está firme e forte. Digo, o irmão Hernani está levantando a mão ali, para não passar despercebido. Mas às vezes nós pensamos na morte quando estamos no leito do hospital, ou quando estamos doentes, parece que a morte está batendo a porta, tudo está se findando, aí nós pensamos no céu, pensamos na realidade eterna. É um grande equívoco, irmãos.
É por essa razão que o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto. Quando? Quando estiver perto de morrer? Não, absolutamente não. Durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência, porque existe um permear, existe uma ligação entre terra e céu. E nós vivemos isso diariamente. E precisamos intensificar isso diariamente. E quando tivermos consciência e intensificarmos isso, a nossa vida espiritual aqui na terra terá uma dinâmica completamente diferente. Porque você vai entender que, conquanto vivendo na terra e ainda não estando no céu, os céus visitam a sua vida, visitam a sua história, quando Deus fala com você, quando você cultua a Deus, quando você ora a Deus, quando você louva a Deus, quando você clama socorro a Deus, quando os anjos estão ao seu lado, acampados para te proteger, os céus está aqui. E nós, crentes, vivemos nessa dimensão. O Philip Yancey, no livro Perguntas que Precisam de Resposta, ele vai falar algo interessante. Ele escreve um artigo para dizer que nós, durante um tempo, deixamos de escrever sobre o céu. Ele fez uma pesquisa de materiais editados por seminários, por escritores evangélicos, e ele descobriu que pouca coisa foi escrita do ano 1850 para frente. Pouca coisa. Como também pouca coisa foi escrita sobre jejum, nesse mesmo período. E é interessante a observação que ele faz. Ele fez a pergunta: por quê? Se o nosso destino é esse, se nós, quando morrermos, a Bíblia diz que Ele foi preparar lugar, e que nós vamos para lá, por que se fala tão pouco do céu, hoje em dia, e até hoje? E ele dá algumas respostas. A primeira resposta é que nós vivemos hoje um período de avanço em todas as áreas, principalmente na área da saúde, medicamentos e tratamentos. As pessoas morriam antes da Segunda Guerra Mundial com infecções. A Segunda Guerra Mundial, na década de 40 do século passado, é que a penicilina foi inventada, queridos. As pessoas morriam de coração, fácil, sem contar guerras. Por isso que a média de vida de uma pessoa, em certos períodos da história, era de 30 anos, 25 anos. Ou seja, quem chegasse a 30, na média, estava vivendo muito. E você percebe que a cada dia, o índice, a expectativa de vida tem aumentado em todo o globo, em todo o mundo. Isso por quê? Porque a medicina tem ajudado em muito nisso. E não só isso. Havia muita precariedade na vida das pessoas. As pessoas viviam para produzir a sua própria subsistência. Basicamente, quem conseguia produzir além da sua subsistência era rico. Então as pessoas viviam para plantar, colher, negociavam, para manter a família, que naquele contexto era grande. A família era 10 filhos, 12 filhos, e aí por diante. Hoje, você tem acesso a condições que os nossos antepassados não tiveram. A cada dia, você tem facilidades. Por exemplo, você lembra, talvez os mais novos não lembram, mas os que têm mais de 45 para frente lembram o que era fazer uma viagem internacional. Quem podia fazer uma viagem internacional? Quem podia pensar em sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, para a Europa? Vocês que são novos, vocês não sabem, mas só poucas pessoas poderiam fazer isso. Você que está com seu iPhone, seu smartphone, você pensa que isso era fácil há um tempo atrás? Não.
Nós temos experimentado um crescimento econômico, a facilidade a coisas, a bens que antes nós não tínhamos, e as pessoas estão vivendo uma vida de conquista. Há uma nova classe média que está surgindo no Brasil, na China, na Índia, e o consumo aumentando cada vez mais, desesperadamente mais. E há uma circulação de recursos financeiros, de alcance de bens, que nós não tínhamos isso até pouco tempo. E sabe qual é a tristeza disso tudo? É que quanto mais nós vamos melhorando de vida, quanto mais nós vamos tendo acesso ao conforto, a recursos, nós vamos, nos distanciamos de Deus e questionamos, para que céu se aqui está tão bom? Essa é uma constatação que ele faz nesse livro e que eu tenho percebido nos relacionamentos. Às vezes nós nos envolvemos tanto nos nossos sonhos terrenos, muitos deles legítimos. Eu não estou aqui querendo pregar uma alienação total e dizer, vamos pensar agora só no céu. Não, eu quero que você, eu, saibamos partilhar bem o nosso papel na terra e a nossa vida na terra, pensando no céu e trazendo a realidade do céu para a terra. A partir do momento, e preste bem atenção nisso, que as nossas ocupações, preocupações, intenções, esforços, tempo, ambição, se ocupam a conquistar tudo que essa vida tem para oferecer, você vai se enquadrar naquilo que Jesus falou com instância, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Essa é a pergunta que Jesus faz e que nós precisamos ter o cuidado. Senão, nós vamos verificar que não sobra tempo para a nossa vida devocional. Não estou nem falando tempo de vir para a igreja. Eu estou falando de tempo para a nossa vida espiritual, a nossa devoção, a nossa busca de Deus, porque nós estamos tão ocupados com trabalhos, ou com diversão, ou com prazeres, ou com busca de conquistas, que não sobra tempo para a nossa vida espiritual, não sobra tempo para a nossa família, não sobra tempo para Deus, não sobra tempo para a igreja, só sobra tempo para você. Este é um sinal de que nós não estamos pensando nas coisas lá do alto. Nós temos que nos policiarmos, senão vamos viver como aqueles que não têm esperança de céu. Nós que temos esperança de céu, não podemos pensar no céu só perto da morte, porque ninguém sabe a hora da morte. Nós precisamos juntar isso. E como é que eu posso, eu pensei, viver essa realidade céu na terra? Como é que o céu pode estar presente na minha vida aqui na terra? Investindo na minha comunhão com Deus, me lembrando de Deus em momentos constantes do meu dia, lembrando de agradecer, lembrando de contemplar a sua criação, orando em todo o tempo, como diz a palavra de Deus. Não se desligue, em outras palavras que eu quero dizer, não se desligue do céu, mantenha-se conectado. É o que você faz certamente com o roteador da internet da sua casa. Eu aprendi isso com o pastor Oswaldo. O pastor Oswaldo disse para mim, eu não desligo o roteador, ele fica ligado todo o tempo, porque algumas pessoas vão lá e desligam o roteador, quando vão usar a internet, ligam o roteador. Quando você deixa ligado, qualquer momento você está com a internet ali acessível. Quando nós desligamos o nosso coração e não buscamos essa comunhão, esse contato, esse momento de encontro, esse momento de entrega e de descoberta de Deus na nossa vida, quando as nossas percepções, sensações estão prontas, abertas para encontrar e se ligar a Deus por meio de uma leitura da palavra,
por meio da reflexão, do meditar na palavra, daquela oração que você faz quando está andando, quando está correndo, quando está no carro, quando está trabalhando, quando você lembra de um irmão e ora por ele, quando você pede proteção a Deus. Isso tudo são ações que trazem o céu para a sua realidade. É preciso ter comunhão. E toda vez que você deixa de fazer isso, pode prestar atenção. Toda vez que entra dia, sai dia, você se desliga dessa realidade celestial. O que acontece? Você se mundaniza. Você se apega a esse mundo, às coisas desse mundo. Você tem um discurso religioso, cristão, mas na realidade, o seu desejo, as suas buscas estão presas a essa realidade terrena, etéreo, fútil, passageira. Tome cuidado com isso. O Salmo 16, versículo 11, é um salmo muito importante, porque ele fala, logo no começo ele diz: outro bem não possuo senão a ti somente. No versículo 11 ele diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente ou perpétuas. Alegria, delícias. Onde é que eu encontro isso? Na presença do Senhor, na comunhão com o Senhor. É quando está com Deus nos dá alegria, quando está falando com Ele nos faz bem. Isso é viver uma dimensão terra e céu de forma equilibrada, de forma sadia. Segundo, substitua a fonte, ou melhor, a busca dos seus prazeres, do seu significado. Qual é o alvo? Qual é a busca que tem ocupado seu tempo, seu coração? A palavra de Deus diz em 1ª Epístola de João 2,15, algo muito importante. É uma proibição, é mais do que um alerta, começa com o não do mandamento. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O nosso pessoal lá não está treinado. Vai lá, Davizão, bota lá. 1 João, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Note bem, a Bíblia não está dizendo que você tem que ignorar o mundo, que você não tem que viver no mundo. A Bíblia proíbe você amar o mundo. É interessante isso, para que ninguém venha propor uma vida de monastério, uma vida isolada, distante do mundo, porque o mundo faz mal. Não é isso. Nós estamos aqui dizendo que o amor ao mundo é que faz mal para nós. É quando essa dinâmica de vida que nós sabemos que existe na humanidade, de busca de prazeres, de conquistas, de bens, e aí vem a vaidade, aí vem a busca por consumismo, aí vem a busca por significado em pessoas e não em Deus. Toda essa busca perde sentido, porque isso é amor ao mundo. A nossa missão no mundo não é de amar o mundo, a nossa missão no mundo é de amar as pessoas que estão no mundo, como Jesus fez. E nessa missão de amar as pessoas que estão no mundo, nós estamos chamando a atenção delas para que elas não se prendam ao mundo, não vivam numa busca fútil daquilo que não leva ao céu, mas que busquem a esperança celestial que se encontra unicamente em Jesus Cristo, que é o Salvador do pecador. Eu não posso viver e me apegar a este mundo, senão, queridos,
eu vou estar desvalorizando toda a obra que Jesus fez de garantir lugar para nós no céu. Se eu quero viver na terra eternamente. As pessoas não querem mais ficar velhas, as pessoas não querem mais morrer. E eu pergunto, por quê? Talvez a resposta seja, porque eu estou muito apegado a esse mundo. Eu quero ser eternamente jovem, forever young. I want to be. Eu gastei metade do meu inglês aqui, gente. Quem não ama o mundo não tem medo de morrer. Quem ama o mundo não tem medo de envelhecer. Quem ama o mundo não tem medo de perder bens materiais. Quem não ama ao mundo não tem medo do mundo. Porque ele sabe que tem algo maior, superior para ele, reservado no céu. Que enquanto ele estiver no mundo, ele vai estar de passagem. Por isso que a Bíblia usa dois recursos para nos alertar dessa nossa passagem pelo mundo. Primeiro, a Bíblia diz que nós somos peregrinos. Peregrinos, numa outra linguagem, poderíamos dizer, nós somos nômades. Nós adotamos o povo cigano, que nós investimos na evangelização do povo cigano. Eles têm essa característica, eles estão sempre mudando. Que coragem eles têm, né? Porque a gente vai se apegando a uma terra, a um bairro, a uma localidade. Nós estamos muito presos. Então eles têm essa dinâmica. E a Bíblia diz que nós somos peregrinos. Para que a gente lembre sempre que nós não somos desse mundo. Há uma história antiga de um pastor chamado Jeremias, lá de Vitória da Conquista, na Bahia. Ele era um pastor daquele das antigas, que falava assim, meus irmãos. Você lembra aqueles pastores das antigas? Que botavam impostação de voz, assim, parecia que era um trovão, relâmpago, tudo ao mesmo tempo. E o pastor Jeremias, ele gostava de usar terno branco, sempre terno branco, de linho. E ele foi convidado para pregar numa cidade lá na Bahia. Só que ele sairia um horário e chegaria bem de manhã, às 4, 5 da manhã na rodoviária. E quando ele chega na rodoviária, ele já chegou terno, porque esse povo anda alinhado. Ele desceu do ônibus e havia um prostíbulo ao lado da rodoviária. E ele vinha andando na rua procurando aquela pessoa responsável por estar ali esperando por ele, e não achou. Ele começou a andar, aí chegou uma prostituta e disse, fala aí meu bem, como é que você está? Aí ele disse, eu estou bem, muito bem com Jesus. E ela disse, não está interessado? Ele olhou para aquela moça e disse, eu não sou deste mundo. 4 da manhã, um caba de branco, falando desse jeito, uma moça que não era desse mundo. Você sabe o que aconteceu? Ela saiu correndo e disse, uma alma, um fantasma falou comigo agora. Não é nesse sentido, mas nós não somos desse mundo. Nós não podemos nos apegar de tal forma a esse mundo. Outra palavra que a Bíblia usa é a palavra embaixadores. Nós somos peregrinos nessa terra e nós somos embaixadores. Uma vez eu preguei isso aqui na igreja. Nós temos até alguém de uma embaixada. Vocês são de uma embaixada? Vocês dois? Pai e filho? Não. Somos. Ok. Eles estão aqui representando a nação deles. Eles não têm e não podem se misturar tanto com a gente ao ponto de absorverem a nossa cultura, as nossas vestimentas, os nossos costumes, porque assim eles não serão mais embaixadores. Porque embaixadores representam uma terra distante, costumes, culturas diferentes. Eles estão aqui para representar como é lá. Como é lá.
Quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus, nós temos que dizer como é lá. E a grande questão é, será que nós estamos vivendo uma relação terra e céu, com equilíbrio perfeito? E os nossos gestos, ambições, buscas, comportamentos, têm de alguma forma nos levado a mostrar como é lá? Ou nós estamos vivendo de tal forma, num padrão terreno, tão iguais aos daqui, que as pessoas olham para nós e não conseguem saber como é lá? É algo que nós devemos ter cuidados, queridos. Nós não podemos ser fanáticos, nós não podemos ser pessoas alienadas. Nós estamos na terra, nós temos que nos envolver nas questões sociais, nas questões políticas, ajudar os necessitados, buscar os nossos direitos, trabalhar, fazer empresas, gerar empregos, etc, etc, etc. Mas também temos que agir diferente nos negócios, nos relacionamentos, na forma de lidar com o mais fraco e aí por diante. As pessoas têm que saber que há um comportamento diferente, e esse comportamento aponta para um padrão celestial. E isso é estar no mundo sem ser do mundo. Isso é estar no mundo sem amar o mundo. Mas o contrário, o apego, é estar no mundo amando o mundo. Então, se você quer viver essa realidade equilibrada, substitua o foco da sua busca, do seu prazer. Quando eu estou falando, eu fico na minha mente perguntando, será que eles estão me entendendo? E eu não estou dentro da sua mente e do seu coração, não sei. Mas talvez me permita colocar algo. Quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus está de alguma forma ensinando o que eu estou ensinando aqui. Nós estamos nesse mundo, mas temos a nossa relação com os governantes, com o mundo, com a dinâmica desse mundo, dando a César o que é de César. Mas temos que dar a Deus o que é de Deus, ainda nesse mundo. Então essa junção, é essa distribuição, sabendo que Deus deve vir em primeiro lugar, que nós devemos buscar no nosso dia a dia, na nossa vida. Terceiro, você quer viver uma vida com a dimensão equilibrada entre terra e céu, lute contra o seu coração pecaminoso, para que você não viva segundo as paixões da sua carne, das suas cobiças, mas você dê lugar à obra de Deus na santificação. Colossenses 3, versículo 5, na mesma ideia que Paulo fala, pensar nas coisas do alto, ele dá uma dimensão importante. Ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele vai citando, fazei, pois, morrer. Mate, sufoque, seja o assassino daquilo que te leva ao mal, ou a ser mal. Faça morrer. Não faça pacto, conivência com o seu pecado interior, com o seu pecado de estimação. Esta vida presa a este mundo nos faz nos apegar a certos comportamentos ou hábitos pecaminosos que nós não damos relevância e importância, mas eles são perigosos. E se nós não tivermos um cuidado de fazer morrer, ou de mandar prender e dizer, aqui você não manda, aqui você não entra mais, nós vamos estar perdendo espaço na nossa vida para ter sucesso nessa relação terra e céu. Se nós vivermos uma vida legalista, parecendo apenas ser, nós vamos cair num grande erro. Eu falava muito daquele exemplo da mulher da antena, né? Lá na década de 60 no Brasil, poucas pessoas tinham televisão, e a mulher chegou para o marido e disse, bem, compra uma televisão. Ele disse, não tenho dinheiro para isso, mulher. E ela disse, então, compra uma antena.
O marido olhou para a mulher: antena? Para que antena? Meu bem, é porque quem passar de fora, vendo antena, vão pensar que a gente tem televisão. Então, pelo menos a gente compra antena. Ou seja, a gente não tem, mas a gente mostra parecer que tem. Passou recentemente algo parecido, mais moderno do que a antena. Porque hoje a gente tem TV a cabo, né? Por satélite, não precisa mais de antena. O cara compra um adesivo que ele bota no carro, e esse adesivo é o adesivo que quem olha de fora pensa que é um teto solar. Teto solar? Não, como é? É teto solar de carro. Preto. Mas não move nada, é colado. Quem olha de longe não conhece o sujeito. Esse cara, o cara comprou um carro esporte, ó, teto solar e tudo. E é um plástico colado em cima. E o cara dando entrevista dizendo que e dá certo. Sabe o que é isso? É o poder da ostentação. A ostentação é algo que hoje nos nossos jovens é um perigo real. Os nossos jovens, mais do que nós que já passamos dos 40, os nossos jovens querem tênis de marca. Se não for iPhone 5S, está saindo o 6. Se não for, eles não ficam mais felizes. Eu estava assistindo a Globo News um dia desse, aí estava entrevistando um menino, ele não sabia falar direito, eu não sabia que língua ele estava falando. As músicas dele na internet, 17 milhões de acessos. Milhões de acessos. E sabe o que tem na música dele? Eu ando de relógio de ouro. Estou imitando uma música, eu não sei cantar como ele, vocês vão tendo paciência. Eu uso, aí cita a marca, a camisa do jacaré. Então, meu querido, antigamente se roubava para comprar drogas, hoje eles roubam ou as grifes, roupas de grife, ou roubam para comprar roupas de grife. Gente da periferia, gente que nem classe média é, porque existe no nosso meio, no Brasil hoje, uma busca por ostentação. E o que é isso, queridos? Isso é uma prisão a esse mundo. É desconsiderar completamente os valores imateriais. Que dinheiro não compra. É ostentar aquilo que dinheiro compra, fama compra, mas a morte vai bater na porta e o que é que ele vai ter para dizer? Nada. Lembra a história que Jesus contou daquele homem rico que juntou em celeiro todos a sua lavoura e bateram na porta dele. E Jesus fala: louco, esta noite baterão na tua porta e pedirão conta da tua alma que você tem para oferecer. Eu tenho um celeiro, mas o que celeiro entra no céu? Não, o celeiro não entra no céu. O que passa no portal da morte é o que está no nosso coração. Você quer ostentar alguma coisa? Ostente a sua humildade. Diga: eu tenho orgulho da minha humildade. Você quer ostentar alguma coisa? Ostente a sua vida de oração, não aos homens, mas a Deus. Não caia nessa cilada, querido. Não caia nessa cilada. Por último, se você quer viver uma vida trazendo equilíbrio entre a vida da terra e a vida do céu, não tema a morte. Não tenha medo de morrer. Porque se você tem medo de morrer, alguma coisa ainda não se ajustou na sua vida. Alô? Alguém me escuta? Se tem uma coisa que nós temos, é a certeza da vida eterna. Se tem alguma coisa que deixa o meu coração feliz, é saber que eu fui salvo pela graça de Jesus e que Ele me garantiu que eu estaria com Ele no paraíso. Aquele ladrão da cruz ouviu essa palavra: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu querido,
Se tem uma coisa que Jesus me deu, foi a certeza da minha salvação. E por que eu tenho certeza da minha salvação? Porque eu não a conquistei. Se eu tivesse conquistado a minha salvação por esforço, por obras, a todo instante eu precisaria estar fazendo boas obras, boas ações para ter e manter a salvação. Mas como eu sei que eu tenho a salvação por obra de Jesus, porque Ele graciosamente me deu, e eu pela fé recebi, e agora vivo para Ele, e não para ser salvo, eu vivo por Ele e para Ele. Aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora, diz Jesus. E eu creio nisso de todo o meu coração. É bem verdade que eu queria ver meus filhos casados. Eu vou ser um bom avô, vocês não têm noção. Eu vou ser um bom avô. Eu vou pegar esses meninos, eu vou beijar muito. Mas não é pouco não. Vou botar no colo. Mas se Jesus me levar antes, glória a Deus. Deus vai arrumar um marido bonito para Cacilda, que vai ser avô desses meninos, vai cuidar, essa é uma festa. Mas eu vou estar no céu, com Ele. Algumas pessoas, eu estou demorando um pouquinho, não estou? Posso ir mais um pouquinho? Tem muitas pessoas que se preocupam, pastor, como é o céu? Como é o céu? Bom, por mais que eu já estudei um pouco Apocalipse, tem alguma coisa a dizer sobre isso, eu não me preocupo de saber como é o céu. Na verdade, eu não quero saber nem como é o céu. Eu quero saber se Jesus vai estar lá. Porque se Jesus estiver lá, isso para mim é suficiente. Eu estou em consonância com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, ele diz assim: porque o meu desejo é partir e estar com Cristo. Paulo não diz, o meu desejo é partir e estar no céu. O meu desejo é partir e estar com Cristo. Ele entendeu tudo. Eu quero estar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo no céu. Eu quero estar naquele instante eterno, por mais que pareça contraditório, instante eterno, contemplando a sua formosura, contemplando o seu amor, contemplando a sua graça pelos séculos dos séculos, e estar com Ele vai me preencher completamente. Eu tenho dito isso e reafirmo, medo de morrer eu não tenho. Medo de morrer ninguém que tem Jesus deve ter. A gente tem que cuidar da vida, cuidar da saúde, não é se matar, é medo de morrer. Não deseje morrer, mas se a morte chegar, morra diferente. Há uma constatação lá nos avivamentos dos Estados Unidos do século XVII, no século XVIII e o século XIX, que as pessoas colocavam no jornal sepultamento do crente tal, e alguém botou uma observação: eles morrem diferente. Eles morrem diferente e eles enterram os seus mortos diferente. Você nunca vai ver no enterro de um crente, de uma família que teme a Deus, aquele gesto: ah, eu quero ir junto, me enterra junto. Não enterra não tem isso. Sabe por quê? Porque a gente sabe para onde vai, a gente sabe com quem vai estar. A gente sabe que é uma questão de tempo, dele ir, de eu chegar lá. É uma questão de tempo. Não tem como desviar. Você nunca vai encontrar um crente verdadeiro dizendo: fulano de tal, onde estiver, ora, não tem isso para nós. A Bíblia diz que há um lugar certo. Nós não vamos ficar penados em algum lugar, ou apenados em algum lugar. Não vamos ficar vagando, sem rumo, sem esperança. Nós vamos para um lugar. E esse lugar, Jesus preparou. Este lugar o Pai está. E este lugar não há tristeza, sofrimento, lágrimas, doença, necessidade de tomar complemento. Esse lugar vai ser um lugar de vida eterna e de plenitude.
Olhe para você como você é hoje, você vai ser completamente diferente, principalmente aqui e aqui. Você não vai ter que lutar mais contra o pecado. Você não vai ter que lutar mais contra inimigos humanos, espirituais. Pense num lugar que você vai ser perfeito. E todas as suas dúvidas que você tem hoje aqui na terra, todas serão esclarecidas no céu. E você vai entender tudo. O que você não entendia, você vai entender lá. O que você não entende, você vai entender lá. Portanto, queridos, o que eu quero dizer nesta noite é que a Páscoa fala de ressurreição. E a ressurreição de Cristo, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, todo o capítulo 15, Paulo versa sobre o tema ressurreição. Dizendo que Jesus é a primícia, Ele é o primeiro que foi ressurreto dentre os mortos. Para que nós, depois que morrermos, também experimentemos o que Jesus experimentou, ressurreição dentre os mortos. E quando ressuscitarmos, a questão é, para quê? Para ir para o céu. Mas eu posso hoje, no dia de Páscoa, da ressurreição da Páscoa, pensar em viver uma vida com esse equilíbrio. Terra, céu. E as duas realidades se incorporando, se relacionando. E eu vivo uma vida nessa dinâmica sadia, perfeita, sabendo que eu estou no mundo sem ser no mundo, e trazendo o céu para a minha vida. Que Deus abra o nosso coração e nos dê a consciência para viver nessa dimensão, dentro dessa realidade. Pastor Oswaldo concorda. Fico feliz, pastor Oswaldo. O resto não dá amém não, pastor Oswaldo. Nem o irmão Hernani, que costuma dar amém, hoje ele... Amém, amém, irmão Hernani? Ele está meio assim, ele não está muito convicto, mas que Deus nos dê essa graça de viver nessa relação perfeita, para também não ficarmos pensando no céu sem fazer nada na terra, e não viver na terra tão envolvidos com as coisas desse mundo que nem lembramos do céu. Possamos a todo dia dizer sem medo: Maranata, vem Senhor Jesus.